classe! Estão preparados para mais uma aula? Muito bem! Na aula de hoje vamos conhecer um pouquinho mais desse personagem que falava desta maneira e muitos outros que fizeram parte da nossa infância magistral. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Rá-Tim-Bum foi um lindo, maravilhoso, mágico, fenomenal, espetacular programa infantil do comecinho dos anos 90. Especificamente surgiu em 1990, muito tempo atrás, na época da Copa do Mundo da Itália. Criado pelo gênio das ideias, o maravilhoso, o gênio criativo Flávio de Souza. Que pra quem se lembra, ele foi o tio do Lucas Silva Silva, diretamente do mundo da lua. Um programa marcante, icônico, que também foi criado por ele. O Flávio de Souza também foi o gêmeo da dupla Tibi Perônio, do maravilhoso programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, Bum Bum Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Bum Bum Bum, que ele também ajudou a criar esse programa. E junto com o Cal Hambúrguer, não, calma que não tem nada a ver com aquele lanche do McDonald's. E Cal Hambúrguer também foi outro co-criador do programa Castelo Rá-Tim-Bum. Flávio de Souza, um gênio criador de muitos programas que brilharam nas nossas fantasias e entretenimentos. E logo na abertura do Rá-Tim-Bum já nos surpreendemos com aquela animação marcante, bem à frente do seu tempo nessa época para a televisão brasileira. E a gente só de ouvir aquela musiquinha, o ratinho cheirando aquele queijo, a gente já sabia que estava na hora do Rá-Tim-Bum. Um programa totalmente dedicado às crianças. Não era só um programa de brincadeiras, mas também era um programa de muitas informações, curiosidades e educação infantil. Um programa infantil mágico na época áurea da televisão brasileira, onde o principal meio de comunicação e entretenimento era absolutamente a televisão. Bom, afinal de contas, o YouTube só veio a ser criado tempos depois, em 2005, né? A internet então nem existia. Tão pouco celular e smartphone. Então a televisão, pra gente, pra nós que éramos criança na época, era a única forma da gente conseguir assistir algo relacionado à criança. Às vezes o Rá-Tim-Bum começava com uma família tradicional brasileira da época. O menino, que era o Ivo, interpretado pelo ator João Victor Dalves, ligava a televisão pra assistir o Rá-Tim-Bum junto com a sua irmã, a Lia, interpretada pela atriz Pamela Domingues. A mamãe era a Eva, interpretada pela atriz Grace Gianoucas, que está na ativa até hoje. E o papai Luiz da Silva, interpretado pelo experiente ator Ronei Facchini. E um dos quadros mais icônicos. E se fosse no mundo de hoje, poderíamos dizer que ele seria totalmente viralizado e viraria meme. Era o quadro Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Cada programa Rá-Tim-Bum tinha uma aventura de uma historinha diferente e totalmente divertida. Nos prendia na televisão ainda mais e a gente entrava dentro da historinha junto com o personagem. Cada história era dividida em diversos trechos e ia até o final do episódio do Rá-Tim-Bum de cada dia. Outro ator bem conhecido da galera era o Carlos Moreno, famoso por dar vida ao personagem dos produtos da Bombril e da Arimpol.
Viu, dona de casa? Esse é o Bombril, maravilhoso Bombril que limpa suas panelas e deixa tudo limpinho, né? Aqui no Rá-Tim-Bum, ele era o Euclides, um rapaz tímido, engraçado, que cuidava dos afazeres da sua casa no dia a dia, e ainda ele tinha uma amiga cobra, a maravilhosa e sinistra Silvia. Silvia sempre tentava pregar peças no Euclides e tentar brincadeiras de adivinhações. Às vezes, um amigo vinha visitá-los e era o Máscara, um detetive meio atrapalhado que, por muitas vezes, ele pedia nossa ajuda como se fosse uma interação virtual. E o seu ratinho, o Roy, que era aquele ratinho detetive de máscara também. O personagem clássico e, digamos assim, mais marcante, pelo menos pra mim, foi ele. Quem eu estava falando no começo deste vídeo foi o Professor Tibúrcio. Olá, classe! Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais... Tibúrcio! Olá, classe! Olá, professor Tibúrcio! O professor Tibúrcio era um professor engraçado, doidinho e totalmente irreverente. Ele ensinava e dava algumas dicas para a criançada. Prestem atenção, porque na aula de hoje eu vou desenhar. E ele era interpretado pelo muito famoso, já conhecido na época, o Marcelo Taz. É, ele mesmo, que a gente conhecia até pouco tempo atrás como o chefe do CQC, o carequinha ali da bancada. Detalhe engraçado é que na época eu achava que o professor Tibúrcio, ele se chamava Professor de Buchum. Não sei porquê, na minha cabeça, na minha mente, quando o locutor chamava, parecia que falava assim, Professor de Buchum. Olá, professor Tibúrcio! Eu era criança e entendi o que o meu ouvido ouvia. E o legal é que a criança entende muitas coisas à sua maneira, como quer ver o mundo. E tinha outro professor muito engraçado também, que era o professor Miguelin. Ele era um pássaro, tipo cientista maluco, que num cenário muito louco e animado, ele fazia perguntas pra gente tentar acertar. Outro quadro divertido e totalmente interativo pra criançada. E agora está na hora do Telejornal da Criança, apresentado pelo Ari Nelson. Eu sou o Ari Nelson. Tá no ar. Olá, teleouvinte. Vamos ver quem consegue dizer. O Ari Nelson, que comandava as reportagens da repórter Darlene Rocha, e o seu câmera maluquinho, o Zé, interpretado pelo ator Vandi Doratioto, do famoso comercial da Brastemp na época. Quem não se lembra daquele comercial da Brastemp onde tinha aqueles dois rapazes e tocavam aquela musiquinha? Não é assim uma Brastemp, mas muitas vezes a música é boa. A música geralmente é bacana. As modelos valem a pena. Um Brastemp novo não tem comparação. Olha, eu sempre quis ter aquela câmera colorida e maluquinha do Zé. Bom, talvez desde essa época eu já queria comprar os apetrechos para eu começar a gravar vídeo pro YouTube e pra internet também. A galera já influenciava a criançada pro futuro, viu? Eles eram totalmente visionários. Ah, essa dupla de repórteres, viu? Sempre causando confusões e muitas interações divertidas. E tinha um extraterrestre muito louco também que ficava no seu disco voador. Ele era o Molibdênio. Olha, e eu confesso que eu só soube do nome desse ETzinho depois que inventaram a internet, quando eu fui pesquisar o nome dos personagens do Rá-Tim-Bum. Porque pra gente, a gente sempre fala, olha só, o ETzinho ali que fica num disco voador. A Cacilda, ela era uma personagem totalmente colorida, vivida pela atriz Eliana Fonseca. Um personagem bem marcante e totalmente icônico. E o quadro mais sensacional era, com certeza, o da Esfinge do Egito. Opa! Olha eu aqui de novo!
E primeira pergunta é esta. A esfinge do Egito, ela trazia muitos enigmas pra gente tentar adivinhar. E claro que essas perguntas faziam com que a gente prestasse muita atenção na televisão, pra gente ficar interagindo junto com esse personagem. Eu acho que talvez aí tenham nascido as ideias para as primeiras televisões touchscreens da época, porque a gente que era criança, a esfinge fazia uma pergunta, a gente tentava adivinhar e a gente ficava tocando ali na tela da televisão para interagir junto com a esfinge. Meu, que ideia sensacional que tinha essa galera do Rá-Tim-Bum, hein? Fazia a gente interagir totalmente com o personagem como se fosse uma coisa totalmente real. Pelo menos as nossas imaginações eram reais. E essa esfinge, ela era vivida pelo ator Norival Riso, que também ele era o apresentador do programa X Tudo. Tinha uma dupla de ETs muito loucos vindo de outro planeta também, que era o Zero e o 00. O Zero era o ator Ricardo Corte Real, que também era o apresentador do programa Supermarket, que brilhou muito na televisão Bandeirantes lá no finalzinho dos anos 90. E outro ET, ele era nada mais, nada menos que vivido pelo ator Luiz Henrique Benincasa, que galera, mais tradicionalmente conhecemos ele atualmente como Mama Brusqueta. A Mama Brusqueta, a nossa diva, a nossa ícone da televisão brasileira, que hoje brilha junto com a outra diva. Na verdade, ela é a dama da televisão brasileira, a Kátia Fonseca. Essa dupla sensacional e fenomenal. Mas espera aí, se a Mama Brusqueta também foi um personagem do Rá-Tim-Bum, será que a Kátia Fonseca também não viveu algum personagem do Rá-Tim-Bum? Ou quem sabe do Castelo Rá-Tim-Bum? É uma dúvida que fica aí que daqui a pouco a gente pode até pesquisar, né? E eu adoro a Mama Brusqueta até hoje. Pra mim ela é uma das figuras mais marcantes da televisão brasileira. E vem aí o Dr. Barbatana e as sereias de água doce. Aquelas lindas sereias que faziam coreografias numa piscina, comandadas pelo Dr. Barbatana. E pra minha surpresa, depois que eu fiquei sabendo que o Dr. Barbatana era o Marcelo Mansfield, que todos conhecemos também daquele programa extinto, o Agora é Tarde, com o Danilo Gentili, que depois ele foi pro SBT e virou agora o De Noite. Olha, esse cara me surpreendeu totalmente a minha infância de saber que ele era o Dr. Barbatana. Para fora! Bravo, meninas! E talvez um quadro que pra mim ele tinha uma magia maior, um toque de sonho da natureza, de viver na floresta mágica junto com os amigos imaginários, brincando alegremente. Esta canção era com certeza o da fadinha Dalila. Aquela fadinha fofinha que junto com seu amigo, que eu acho que era um ogro, o Bludo, a fadinha Dalila, era vivido pela atriz Jéssica Canoletti. Já o Bludo, ele era um ogro de verdade. Outra personagem marcante, fascinante pra mim era a pequena Nina, que era uma menininha que falava com o público das coisas do seu dia a dia, como se fosse um vlog diário atualmente nos dias de hoje, né? Se fosse nos dias de hoje. Eu adorava aquele cenário gigante, colorido, sempre ficava me imaginando vivendo ali pro resto da vida, naquele universo gigante de criança multicolorido. A Nina, ela era a atriz Yara Janra, que pra quem conhecia na época, ela viveu a Lourdinha do Rei do Gado. Vocês lembram do Rei do Gado, do Bruno Mezengue? Oi, meu nome é Bruno Mezengue, eu vim aqui falar pra vocês que o tio Berdinaz, né? Então eu vou comandar a casa do Rei do Gado, né? Maledito maldito. E vem aí a família Teodoro, hoje com o número de equilíbrio na corda bamba. Uma família de trapezistas de circo. Tinha o papai,
a mamãe, o irmãozinho e a irmãzinha. O pinguim em cima da geladeira que ficava tocando piano e interagindo com o público com aquelas frutas gigantescas. O mais engraçado foi um outro ator que eu também me surpreendi. Esse pinguim, ele era vivido pelo ator Tel Werneck. Ele mesmo, o Tel Werneck. Pra quem se lembra, ele era aquele cara meio malinha, né? Um DJ, um cara meio doidinho do programa H, o extinto programa e o primeiro programa do Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Está começando mais um programa H pra todo o Brasil. E vem aí com vocês a tiazinha. Loucura, loucura, loucura. E um dos quadros mais preferidos que, cara, junto com o programa inteiro, todos marcaram, mas esse aqui é o muito mais da hora. É o Viu Como Se Faz. Um post bem postado pra gente colocar lá. Viu Como Se Faz. Viu como se faz? Um skate joia para bater. Viu como se faz? Um skate massa para correr. Esse Viu Como Se Faz era um quadro muito interessante, onde eles mostravam a fabricação de vários objetos e até comida, junto com aquela rima meio rap com break, que eram sensações musicais da época. E o que eu sempre vou me lembrar, que fica na minha mente, era aquele Viu Como Se Faz do poste. Aquele que a minha tia me ensinou a fazer. Olha o passo. Quem vai querer? Olha o passo, traz meia dúzia aí. Da pipoca. Pipoca bem pocada, pipoca bem poioca. Viu como se faz? Pipoca sororoca no buraco da minhoca. Do Viu Como Se Faz um desenho animado. Viu como se faz? Desenho animado que todo mundo quer ver. E também Viu Como Se Faz um skate bem maneiro, radical pra molecada andar. Viu como se faz? Um skate joia para bater. Até hoje, quando eu vejo fabricar algo, vem na minha cabeça aquela musiquinha, como se fosse um meme que fica na cabeça. O Viu Como Se Faz. Se eu vejo fazer uma pizza da Janine, sempre vem na minha cabeça. Viu Como Se Faz. Uma pizza bem gostosa pra gente comer da Janine. Viu Como Se Faz. Viu como se faz? Um skate massa para correr. E às vezes no finalzinho do programa vinham aqueles porquinhos lembrar da gente de praticar a higiene pessoal todos os dias. Afinal de contas, sujeira da coceira, cheiro ruim, muito chulé. O banho de espuma é o que é. Experimente a refrescante sensação de bem-estar. Tome um banho já. Experimente a refrescante sensação de bem-estar. Tome um banho já. O que eu ficava totalmente encantado também eram com aquelas vinhetinhas animadas que tinham durante o percorrer do programa. Aquelas que ficavam ensinando as direções, né? Tipo, para a direita, para a direita, para a direita, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo. Bola, 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 bola. De que cor é a gravata do palhaço? Vermelha, vermelha. A Branca de Neve e um anão. A Branca de Neve e 2 anões. E 2 anões. A Branca de Neve e 3 anões. E eu adorava também quando passava aquele tiozinho barbudo que a gente costumava chamar de o louco. Ele interpretava a música do cancioneiro popular, que era da A Velha Afiar. Estava a velha a afiar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha afiar. Estava a velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. E esse ator, ele também era o cara do comercial da Brastemp.
não é assim uma Brastemp, né? Bom. E às vezes ele também fazia dupla com o Câmera Zé na Brastemp, claro. Uma dupla genial. Ah, boas épocas marcantes e maravilhosas daqueles comerciais que ficavam nas nossas cabeças e ficam até hoje. Mas sempre a gente chamava esse ator de o louco da mosca. Tudo por causa do Rá-Tim-Bum. E esse tiozinho barbudo era o simpático ator Arthur Cole, que ele também era o contador de histórias infantis no decorrer do programa Rá-Tim-Bum. Galera, olha, nós que vivemos a nossa mágica infância / adolescência, nesses anos de 1990, nós vivemos uma época marcante, cheio de fantasias e imaginações. Fomos muito abençoados por essa fase, época onde aprender era divertido e engraçado. Olha, tem muitas coisas que eu aprendi através do Rá-Tim-Bum. Na verdade, eu aprendi muito melhor assistindo o Rá-Tim-Bum, porque na escola, eu não sei porquê, era um pouquinho mais difícil da gente aprender. Eu acho que era um pouquinho mais pela preguiça e pela obrigação da gente aprender. O lado legal do Rá-Tim-Bum, ele ensinava a mesma coisa que a gente aprendia na escola, só que de uma maneira mais divertida e lúdica. O jeito de ser mais animado, ele estimulava mais o nosso aprendizado. Então, na minha opinião, o Rá-Tim-Bum junto com a escola, eles praticamente formaram a nossa educação. E claro, junto com os pais e responsáveis pela nossa educação. A gente aprendeu muitas coisas. A gente aprendeu a respeitar os nossos coleguinhas, né? A gente aprendeu a respeitar as pessoas mais velhas, a não ter preconceitos. Se bem que nesse tempo eu nem sabia o que era preconceito, nem reparava em etnias, religiões, eu nem me importava, mesmo porque eu nem sabia o que era isso. E outra, que eu sempre fui criado aqui no extremo lado da Zona Leste, onde todas as etnias, todos os povos, todas as culturas, todo mundo convivia junto, cara. Eu acho que se tinha até um ET vivendo entre nós, o 0 e o 00, a gente nem sabia, a gente queria saber de se divertir. Tanto que nessa época eu nem sabia que eu era japonês, que tecnicamente era um pouquinho diferente dos outros, eu nem sabia isso, eu achava que pra mim todo mundo era igual. Quer dizer, hoje eu sei que eu sou tudo igual entre os outros japoneses, tipo meus primos, meus tios, aí hoje eu sei que é tudo igual. Mas na época eu nem sabia. A única diferença que eu via nas pessoas é que uns eram grandes, grande, e outros pequenos, tipo que nem eu, pequeno. Na verdade, eu ficava pensando que daqui a alguns dias eu ia ser gigante, que eu ia lutar contra os monstros malignos espaciais e um dia eu ia virar goleiro da seleção brasileira, velho. Esse era o lado mágico de ser criança. Ser criança era ser totalmente puro e livre desses bloqueios, preconceitos, esses problemas todos que a gente só descobre depois que a gente vira adulto. A gente só via cores mesmo nas roupas dos personagens e cenários, né? Bastante cores eu via na caixinha de lápis de cor que eu pegava pra ficar desenhando e rabiscando. Nossas únicas preocupações nessa época era ter que acordar cedo no dia seguinte para ir para a escola, ter que estudar para a prova e escolher quantos pratos que eu ia repetir na hora da merenda. Se fosse macarrão com salsicha, eu ia repetir umas 3, 4, se a tia da cantina deixasse umas 5 vezes. Ah, e preocupação também para não fazer xixi na cama. Infelizmente, fugir dos valentões que me batiam na escola. Sempre tem esses moleques aí, viu? Desde aquela época até hoje. Mas é feio fazer bullying, viu? Esses valentões com certeza não assistiam o Rá-Tim-Bum. Eu só quero agradecer muito pra TV Cultura por ter realizado esse programa, esse lindo programa maravilhoso e fantástico da nossa geração. Para mim, um marco na televisão brasileira, um patrimônio cultural, um divisor de águas da cultura, literalmente, né? E agradeço principalmente
a todos os atores, todos os maravilhosos atores, câmeras, produtores que hoje eu sei que existem, né, por trás do programa, os idealizadores, roteiristas, Flávio de Souza, todo mundo por ter criado esse maravilhoso programa, ter criado e vivido, né, esse maravilhoso programa Rá-Tim-Bum. Todos vocês fizeram a minha infância ser melhor, uma infância mágica, onde eu sonhei. A minha adolescência também, né? Porque mesmo depois de crescido, quer dizer, nem tão tanto crescido, né? Sou pequeno até hoje, mas sempre que passava repetição na TV Cultura, eu ficava assistindo. Até hoje eu assisto no YouTube. Quando me dá saudade, eu fico assistindo o Rá-Tim-Bum no YouTube. E o Castelo Rá-Tim-Bum também, né? Parabéns, principalmente o mestre das ideias, o Flávio de Souza. Pô, meu, você é um gênio totalmente criativo. Suas ideias vão longe, foram longe, né? Nos levaram pra longe. O Flávio de Souza, esse com certeza era o Tíbio de verdade, o Tíbio do mundo real. Flávio de Souza, você com certeza veio de outro mundo, do mundo da lua. E você, todos vocês aqui, ó, 100 milhões aqui no nosso estúdio, qual que era o personagem favorito de vocês? E o seu, qual que era o seu personagem favorito do Rá-Tim-Bum? Qual musiquinha ficava na sua cabeça e fica até hoje? Qual dos quadros você mais se identificava do Rá-Tim-Bum? Então, muito obrigado pela sua companhia e amanhã estaremos de volta aqui no Rá-Tim-Bum. E agora, galera, vambora, todo mundo jantar e todo mundo tomando aquele banho de banheira, de chuveiro é o que há. Afinal de contas, sujeira dá coceira, cheiro ruim, muito chulé. Um banho de espuma é o que é. Sujeira da coceira, cheiro ruim, muito chulé. Um banho de banheira, de chuveiro é o que é. Então, até logo, classe. Até logo, professor.